Estou usando laranja em homenagem ao Amoedo. Alguém que criou o Partido Novo, colocou essa cor para simbolizar o seu partido e uniu-se com uma série de idealistas, pessoas que querem um Brasil mais competitivo, que valorize a meritocracia, a produtividade, a competitividade, que faça boas associações, que seja um Estado cada vez mais enxuto e que fomente a criação de emprego, o empreendedorismo, a liberdade de atuar e de gerar riqueza. E o novo precisa ficar muito atento para, nesse momento, não cometer a prática de velhos, de antigos, de ultrapassados. A prática daqueles que não querem abrir mão do poder em função do ego. E nesse momento, o poder para o novo é muito pouco. Significa apenas 3% dos votos, que não significa absolutamente nada se forem feitos, se forem para o Amoedo. Mas esses mesmos 3%, Amoedos, se forem nesse momento para o único candidato que tem compromisso com essa cor, muito provavelmente nós afastaremos do futuro do Brasil quem só representa esta cor. E o pior, Amoedo, a situação é tão grave que agora o único partido, ou alguns dos partidos que tinham a petulância, a coragem de queimar bandeiras verdes e amarelas, de queimar a bandeira do Brasil em praça pública, está cheio de vídeo aí mostrando isso, são os partidos representados por essa cor, em especial o PCdoB. E cada voto para você, Amoedo, infelizmente, aproxima mais os eleitores desse partido aqui, que de maneira insana e inconsequente não estão percebendo, mas estão levando esta cor como nunca para dentro do palácio mais importante do Brasil, através da Manuela Dávila. Quem queima em praças públicas a bandeira brasileira. Amoedo, você pode sair dessa eleição com resultados muito pífios, por mais que você ache que sejam significativos 3%. Mas você pode sair desta eleição como grande estadista, como aquele que abriu mão de 3%, oxalá que haja um milagre de hoje para amanhã e tenha 4% de intenções de votos, mas em função de um Brasil melhor. De garantir que esta cor predomine pelos próximos anos, onde não estamos falando de uma eleição, de um mandato, mas de uma geração. Onde seja garantido que essa geração vai permanecer no poder e que daqui a 4 anos você possa ser candidato. E o seu legado, quanto menor o número de votos que você tiver, maior vai ser o legado que você vai deixar, porque maior vai ser a sua capacidade de direcionar os teus votos para aquele que representa esta cor aqui. E tenha certeza de uma coisa, você não estará amarelando o teu laranja, não. Você estará deixando o teu laranja aqui na cor verde e amarelo, da cor que realmente importa. E o mesmo eu digo para o Álvaro Dias, você é notável, você está no meio do seu mandato para senador, você tem muito a fazer pelo Brasil, mas os teus 2%, infelizmente, nesse momento, você sabe, só fortalecem aqueles que você de maneira tão brilhante se opõe. Henrique Meirelles, o mesmo vale para os teus 2%. Você é um dos mais notáveis economistas que nós já tivemos no Brasil. Graças a você, o Lula conseguiu ter o mandato e o êxito que teve, assim como graças a você, a gente conseguiu diminuir um pouquinho as graves consequências que a Dilma nos deixou. E se não fosse por você, hoje nós estaríamos numa situação completamente diferente, por mais desafiadora que ela esteja. E é o momento de, como homens públicos, com desprendimento, sabendo que tudo é passageiro, até mesmo a satisfação de domingo à noite ter alguns milhões de votos, não vai se comparar com a satisfação da segunda-feira de manhã, vocês não terem voto nenhum, por terem apoiado aquele que representa estas cores. E o Brasil todo em estado de êxtase, em estado de felicidade, porque vocês defenderam essas cores primeiro, e graças a isso, esta cor vai se afastar do palácio mais importante do Brasil, que determina o futuro do Brasil, em Brasília. Está na hora de sensatez, está na hora dos meus amigos, de todos aqueles que votam no Amoedo, e parabéns a todos aqueles que assistiram outro vídeo, quando eu falo que cada voto dos filhos aqui de Pindamonhangaba, de onde estou gravando esse vídeo, tanto do Geraldo Alckmin quanto do Ciro Gomes, cada voto neles é um gol contra o Brasil, porque o voto deles fortalece o Haddad. Nesse momento, infelizmente, um voto no Amoedo, um voto no Henrique Meirelles e um voto no Álvaro Dias representa uma comemoração a mais para o PT, porque é uma possibilidade a mais do PT passar para o segundo turno. É uma possibilidade a mais deles utilizarem como ninguém a máquina publicitária para destruir pessoas. E muito provavelmente fazer as associações mais espúrias e mais nojentas que nós possamos imaginar e assumir o poder. E aí, os 3% daqui,
Os mais 4% entre Álvaro Dias e Henrique Meirelles, esses 7%, talvez 8%, significarão aí muito sofrimento, significarão muita destruição, significarão muita dor. Amoedo, que jamais o teu ego seja tão grande quanto a tua fortuna, mas que o teu desprendimento, a tua capacidade de contribuição, a tua paixão por estas cores sejam muito maiores e que você dê o exemplo. Indo agora fazer uma entrevista, ou grava do teu celular e compartilha para o Brasil, que você abre mão da tua candidatura agora e saia como o maior estadista, porque muito provavelmente, se em seguida você ligar por Álvaro Dias e Henrique Meirelles, eles poderão fazer o mesmo. E nós garantiremos que esta cor vai predominar sobre o Brasil e esse será o maior legado que vocês deixarão, deixando o campo aberto, com muito mais respeito deste país, que tem muito para ser feito. E todos os jovens que te apoiam, Moedo, é impressionante a quantidade de jovens que te apoiam, assim como é impressionante a quantidade de empreendedores e empresários, terão a garantia de que daqui a 4 anos você poderá ser candidato sim, porque senão, talvez você só representará essa cor lá da Holanda ou de outro país, porque aí eles não te darão mais a liberdade de ser candidato aqui no Brasil. Eu sei que isso parece loucura, e há 4 anos falar isso na Venezuela também era loucura, mas hoje os opositores da Venezuela ou estão presos ou estão no exterior, porque lá não dá mais para ser opositor. E quem vai assumir a vice-presidência do Brasil quer que isso aqui seja disseminado em todo o país. Senhores, joguem o ego fora, tragam a paixão por essas cores, se desprendam disso e apoiem de uma vez por todas Jair Bolsonaro, o único que tem compromisso com essas cores, mesmo não sendo o mais completo, o mais preparado, não importa, qualquer um dos senhores talvez tivesse mais para oferecer, mas nesse momento os senhores podem oferecer mais. É compartilhando os votos dos senhores para que esta cor ganhe no primeiro turno e já na segunda-feira as ações de todas as estatais subam de uma maneira que a gente não via há muito tempo, que o dólar caia, que o mercado faça a leitura. Parabéns, Brasil, pela sensatez. Parabéns, nação brasileira, por fazer esta bandeira predominar, fazendo o Brasil acima de todos e Deus acima de todos, mas não esquecendo jamais que não podemos abusar, que não podemos tentar ao Senhor nosso Deus. Quem achava que podia fazer tudo o que quisesse, pagou muito caro por isso. E que o ego não esteja jamais sobre essas cores. Boa sorte a todos nós.